Resumo. Chega ao fim o primeiro ano de Elisa em Hogwarts e ela não consegue se manter fora dos planos de Dumbledore tão bem quanto esperava. Capítulo 6. Daphne Greengrass foi uma adição surpreendente, mas agradável, à corte de Elisa. A loira gélida era espirituosa, perspicaz e se encaixava perfeitamente com suas personalidades, equilibrando o jeito recluso de Elisa e Tel. Ela havia abandonado o barco furado de Malfoy depois daquela noite e se juntado à corte na manhã seguinte. Elisa descobriu que Daphne era muito melhor em explicar os costumes dos puro-sangue do que Blaise ou Tel, e como sua família era aliada dos neutros. Ela oferecia perspectivas interessantes que Elisa não havia considerado antes. E foi bom ter outra garota por perto. Nas últimas semanas, Daphne vinha ensinando-lhe lentamente vários feitiços de beleza e até mesmo feitiços que poderiam domar o cabelo rebelde de Elisa, típico dos Potter. Como agora, enquanto ela e sua corte discutiam o que deveriam implementar na Sonserina em seguida. Seu grosso cabelo negro estava trançado para trás em uma trança espinha de peixe, mantendo-o longe dos olhos. Ela estava insegura a princípio, embora não se importasse muito com a aparência. Sabia que a visão da longa cicatriz prateada que percorria seu rosto deixava algumas pessoas nervosas. Mas Daphne dissipou seu nervosismo com um olhar intimidador bem colocado, e Elisa silenciou todos os seus protestos. Já se passaram 2 semanas desde que assumiu o poder. Se não me virem agir agora, passarei todo o meu reinado lutando contra abutres, e eu simplesmente não tenho paciência para isso, disse Elisa de seu lugar à mesa. Sua corte havia encontrado uma sala de aula desativada nas masmorras uma semana antes, e após alguns feitiços de limpeza profundos e algumas transfigurações bem-sucedidas, o cômodo se tornará um escritório funcional, de certa forma. Sua ética de trabalho é admirável, diz Tel secamente à esquerda dela, e Daphne lança-lhe um olhar fulminante, ainda não acostumada a ser tão informal perto de Elisa. Blaise revirou os olhos para os dois, voltando seu olhar escuro para Elisa. Bem, o que você quer apresentar? Seria melhor começar com algo simples, que possa ser feito bem e rapidamente, se você quiser provar que é uma líder eficaz, explicou Blaise, e Elisa fez uma careta. Ela não queria começar pelo básico, ela era melhor do que isso. Ou Elisa poderia apresentar algo ambicioso, ainda assim ter sucesso e consolidar sua posição como governante, retrucou Daphne, jogando os cabelos loiros por cima do ombro. Aquilo, disse Elisa, apontando na direção de Daphne, eu gosto disso. Blaise gemeu, batendo com a cabeça na mesa. Eu tinha medo que você dissesse isso, disse ele, com a voz abafada. Tel suspirou baixinho diante do drama do outro garoto e voltou seu olhar para ela. Certo. Elisa, que ideias você tem? Porque eu sei que você tem algumas em algum lugar. Elisa sorriu e pegou seu caderno. O que antes continha seus experimentos mágicos agora continha várias maneiras de melhorar a Sonserina. Bem, eu estava pensando, começou Elisa, descrevendo seus planos. Seu caderno foi passando de mão em mão enquanto ela falava, e seus planos foram descartados, revisados ou adiados para uma data posterior. Eu deixaria isso de lado até ficarmos um pouco mais velhas, Elisa. Seria difícil implementar isso no primeiro ano, disse Daphne, apontando para a página. Não há nada que garanta que eu ainda serei a líder, apontou Elisa, com um sorriso irônico, enquanto as 3 a encaravam com desdém e voltavam imediatamente ao planejamento. Ela realmente amava sua quadra. Conforme fevereiro dava lugar a abril, Elisa apresentava cada vez mais planos para seu grupo de alunos da Sonserina, sob o olhar atento de Rowley. A maioria de suas ideias foi recebida com aceitação e até mesmo com entusiasmo em alguns casos. Para os alunos do primeiro ano da Sonserina, embora o sistema só fosse implementado no ano seguinte, Elisa havia introduzido um sistema de parceiros. Depois do que acontecerá com Blaise no início daquele ano, Elisa não queria correr riscos, portanto, a menos que fosse realmente inevitável. Nenhum aluno da Sonserina andaria sozinho pelo castelo, por precaução contra possíveis ataques. Ela chegou a sugerir que no ano seguinte, caso recebessem um aluno criado por trouxas ou nascido trouxa, deveriam colocá-lo em dupla com um puro-sangue que pudesse explicar seus costumes e instruí-lo. Elisa ficou um pouco impressionada com o feedback positivo que recebeu da casa, mas decidiu interpretá-lo como um bom sinal. Ela também abordou Favley no início da semana e conseguiu convencer a monitora da Sonserina a lhe fazer um favor. Todos os domingos, depois do jantar,
Gemma e quem quer que a outra garota conseguisse convencer a ajudá-la ofereciam 1 hora de aulas de defesa contra as artes das trevas para alunos do 1º ao 3º ano, para que não ficassem vagando pelo castelo desprotegidos. Houve uma mudança óbvia na forma como todos a encaravam depois disso. Antes, eram vistos com desconfiança e desprezo, mas agora eram admirados. E no final de fevereiro Elisa não conseguia conter o orgulho de ter progredido tanto em tão pouco tempo. Até Rosier começou a mudar de ideia e chegou a agradecer a Elisa pela aula de defesa contra as artes das trevas, já que agora não estava mais reprovando na matéria. Mas é claro que seu reinado pacífico tinha que ser interrompido. Ela e sua corte estavam sentados na sala comunal da Sonserina. Daphne e Theo jogavam uma partida intensa de xadrez, e ela estava ajudando Blaise com sua redação sobre transfiguração. Embora Elisa achasse que ela não estava sendo muito útil, considerando que a redação era sobre as leis da transfiguração e Elisa discordava fundamentalmente das leis da magia. As pessoas só diziam que as coisas eram impossíveis porque ninguém as tinha feito ainda. A tranquilidade do lugar foi perturbada pela arrogância de Malfoy. Nada de novo, mas não menos irritante. Ele estava cercado por seu bando habitual de bajuladores que o ouviam atentamente. Elisa reprimiu um gemido ao ouvir a voz de Malfoy novamente. E então eu descubro que o idiota do Hagrid tem um dragãozinho e que Weasley e Granger estão planejando ajudá-lo a chegar em segurança esta noite. Então obviamente o que é Malfoy? Perguntou Elisa, olhando para o loiro. Porque até onde eu sei, você não contou a ninguém sobre esse dragão até agora, e já passou do toque de recolher. Então, o que você ia fazer? Malfoy fica em um silêncio desconfortável e Elisa se levanta, caminhando em sua direção. Ah, você estava planejando pegá-los em flagrante, planejando colocar os pontos da nossa casa em risco numa missão inútil, ela diz suavemente. Escuta aqui, exclamou Malfoy, levantando-se de um salto. Não, escute aqui, Malfoy. Nessa sua ridícula busca por glória, você mais uma vez deixou sua arrogância atrapalhar a importância da nossa casa. Você teria sido pego, porque é tolo demais para perceber que suas ações têm consequências. O que fazemos individualmente reflete na casa, você deveria saber disso. E quem é você para me dar lições? Você pode ser o líder, mas isso não significa que eu tenha que respeitar essa falsa autoridade que você exerce, ele disparou com raiva, as bochechas coradas. Elisa se aproximou ainda mais até que estivessem cara a cara. Quem sou eu? Pergunta Elisa, ameaçadoramente, sem desviar seus olhos verdes venenosos dos olhos cinzentos e penetrantes de Malfoy. Permita-me apresentar-me novamente, herdeiro Malfoy, disse Elisa, removendo discretamente o feitiço que mantinha seu anel de herdeiro invisível, ou melhor, ambos os seus anéis de herdeiro invisíveis. Sou Elisa Potter, herdeira da mais nobre casa Potter e herdeira da mais nobre e antiga casa Black, conclui ela com um sorriso cruel, exibindo o pesado anel em seu dedo. Malfoy cambaleia para trás, empalidecendo de surpresa. O papai não pode te ajudar agora, né? Elisa provoca baixinho. Ela está louca para causar algum estrago, mas sabe que as palavras são a melhor maneira de lidar com a situação. Eu iria contar para sua mãe quem você arrumou como inimigo do Draco. Ela poderia lhe dar uma lição sobre como respeitar os seus superiores. Ela esperara o ano todo para usar essa carta. Os olhares de admiração que recebeu ao retornar ao seu lugar fizeram a espera valer a pena. Ela poderia até ter silenciado Malfoy de uma vez por todas. Seu primeiro ano em Hogwarts passou rápido demais para o seu gosto. Ela acabará de terminar o último exame e caminhava de volta para a área comunal. Deixou sua corte à beira do lago e decidiu arrumar suas coisas. Era estranho pensar que voltaria para o orfanato durante o verão, embora tivesse decidido passar as 2 últimas semanas em Diagonal. Não achava que conseguiria ficar sem magia por tanto tempo. Pelo menos, chegar aos 17 anos não parecia mais uma tarefa tão árdua. Ela sairia do orfanato, reivindicaria seus títulos e assumiria seu lugar no mundo bruxo com sua corte ao seu lado. Ela ficaria triste por deixar Hogwarts. Só a perspectiva de partir durante as férias de verão a entristecia de uma forma que nunca havia sentido antes. Hogwarts era seu lar, o primeiro que ela já tivera. Seus devaneios foram interrompidos quando ela entrou pela porta principal e ouviu Dumbledore. Rapidamente, ela se escondeu atrás de uma tapeçaria para escutar a conversa. Dumbledore estava de pé ao lado do corredor com Hagrid ao seu lado, conversando em voz baixa depois de lançar olhares discretos para verificar se estavam sozinhos.
Para um olhar destreinado, parecia natural, mas Elisa percebia claramente que tudo havia sido encenado. Hagrid, agora estarei ausente em assuntos urgentes do Ministério esta noite, e não haverá melhor momento para Voldemort roubar a pedra. Peço que fique em guarda, disse Dumbledore severamente, e seus olhos insistiam em se voltar para a tapeçaria atrás da qual Elisa havia se escondido. Claro, diretor, ficarei de olho, disse Hagrid em voz alta, ecoando pelo corredor, embora eu duvide que alguém descubra que basta tocar música para passar pelo fofo. Bom, Hagrid, é imprescindível que Voldemort não consiga a pedra filosofal, repetiu Dumbledore. Os dois se despediram e seguiram caminhos diferentes, deixando Elisa sozinha no corredor. O Lorde das Trevas. O supostamente derrotado Lorde das Trevas estava em Hogwarts e pretendia roubar a pedra filosofal, que tolamente fora confiada a Dumbledore. Toda a situação era ridícula, embora ela soubesse de antemão que a pedra estava em Hogwarts. E o professor Quirrell era um personagem muito estranho. Elisa não se surpreenderia se ele estivesse possuído. A gagueira era claramente fingida, afinal, não havia como alguém com uma gagueira tão severa falar com ela claramente sempre que interagiam. Ela podia simplesmente ficar de fora. Não era problema dela se havia um Lorde das Trevas causando estragos na escola, mas Dumbledore obviamente esperava que ela interferisse, com toda a sua glória de garota de ouro. Ele tinha planejado tudo desde o início, não é? A invasão de Gringotts, a capa da invisibilidade e, naquele momento, a conversa com Hagrid. Elisa não podia fazer nada e deixar que ele ficasse extremamente desconfiado, o que limitaria qualquer ação adicional que ela quisesse tomar. Ou ela poderia seguir em frente com a pequena aventura, garantindo-lhe uma observação mais frouxa para que pudesse estudar magia negra em paz. Soltando um suspiro, ela voltou para a área comum e subiu as escadas para pegar a capa da invisibilidade. Alguns sacrifícios precisavam ser feitos. Se ela tivesse que agir como uma peça agora apenas para conter o rei de Dumbledore mais tarde no jogo, que assim fosse. Naquela noite, ela seguiu para o corredor do terceiro andar. Não havia pedido à sua corte que a acompanhasse, pois só a atrapalhariam. Afinal, eles tinham apenas 11 anos, mas ao contrário deles, Elisa nunca tivera o privilégio de ser criança. Quando ela chegou à porta, esta já estava entreaberta. Que descuido! Quem quer que tenha descido até aqui ou esperava ir embora antes que alguém percebesse, ou era simplesmente um idiota. Assim que Elisa passou pela porta, rosnados estrondosos chegaram aos seus ouvidos, e então ela finalmente avistou o Cérbero. Suas 3 cabeças enormes rosnavam perigosamente, com saliva escorrendo dos dentes brancos e afiados. Havia uma harpa no canto, mas ela havia sido derrubada e parado de tocar há muito tempo. Elisa não tinha um instrumento, mas tinha sua voz. Caminhando lentamente em direção à porta, ela cantarolou uma melodia suave que ouvirá a velha matrona cambaleante cantarolar sempre que era obrigada a fazer tarefas domésticas com ela. Elisa pensou que fosse uma canção antiga da guerra, mas nunca se dera ao trabalho de ouvi-la. Não era uma música muito boa, mas parecia cumprir sua função, pois lentamente os olhos do Cérbero foram se fechando, ele cambaleou e então desabou no chão, dormindo profundamente. Elisa continuou cantarolando enquanto se aproximava do alçapão, levantando-o e estremecendo quando este soltou um rangido alto. Fluffy não se mexeu e Elisa parou um instante para espiar pela porta, mas tudo o que viu foi uma escuridão profunda e impenetrável. Não havia outra saída. Elisa teria que pular. Ela pegou sua varinha e a enfiou no coque no alto da cabeça. Não queria deixá-la cair ao pular. Respirando fundo, aproximou-se da borda da alçapão. Fluffy se assustou quando a música parou e Elisa não hesitou mais em tomar a decisão, simplesmente saltando pela porta. O ar passou velozmente por Elisa enquanto ela caía e caía até que finalmente atingiu algo com um baque surdo. Não foi uma aterrissagem brusca, na verdade, Elisa havia caído sobre algo curiosamente macio. Conforme seus olhos se acostumavam à escuridão do quarto, ela examinou o que havia pisado. Ou melhor, dentro. A planta que amortecera sua queda agora envolvia suas pernas com tentáculos serpentinos. O visgo do diabo, pois só podia ser isso, já havia prendido suas pernas enquanto ela recuperava os sentidos e agora tentava prender seus braços. Ainda bem que ela não havia guardado a varinha na manga, como costumava fazer. Tirando-a do coque, começou a ponderar suas opções. Armadilha do diabo. Herbologia não era sua matéria favorita, mas ela tinha certeza de que a armadilha do diabo era a matéria do primeiro ano, o que significava que ela devia ter visto em aula.
Elisa sorriu quando a resposta lhe ocorreu e lançou um brilho intenso e ofuscante. A planta soltou e a deixou cair no chão de pedra abaixo dela. Ela devia estar a quilômetros de profundidade sob a escola, pensou enquanto começava a caminhar pelo corredor de pedra. Não demorou muito para que ouvisse o som de um leve farfalhar e tilintar. Curiosa, entrou na câmara bem iluminada. Do outro lado da sala havia uma grande porta de madeira. Sabendo que não conseguiria abri-la, em vez disso, examinou a câmara. O quarto em si era desinteressante, porém, perto do teto abobadado, centenas de chaves encantadas flutuavam distraidamente, brilhando na sala bem iluminada. Ao seu lado, encostadas na parede, estavam 3 vassouras. A solução era simples, ela teria que pegar a chave. Ela nunca chegou a ter uma aula de voo. Bem, pensou Elisa, pegando uma vassoura e procurando a chave que precisaria, não havia hora melhor que o presente. Ela passou a perna por cima da vassoura e foi imediatamente erguida no ar. Girando timidamente em círculos lentos, Elisa logo se acostumou com a sensação da vassoura e um sorriso surgiu em seu rosto quando começou a se mover mais rápido. Foi bem divertido, na verdade. Rindo alegremente, Elisa voou pela sala, desviando-se e girando em torno das chaves enquanto deslizava pelo teto. Absorta em sua alegria, Elisa levou alguns instantes para perceber que deveria estar procurando a chave. Ela vasculhou a sala mais uma vez antes que seus olhos finalmente avistassem uma grande chave de prata com uma das asas quebrada, como se alguém a tivesse arrancado. Elisa, a vovó cantante, partiu em busca da chave e, a contragosto, pousou sua vassoura ao pegá-la. Quem diria que ela realmente gostaria de voar? Saltitando em direção à porta, ela enfiou a chave, que tremulava inutilmente, na fechadura e a abriu ao ouvir o clique. Elisa entrou na sala seguinte e deu um pulo de susto quando ela se iluminou instantaneamente, revelando um enorme jogo de xadrez gigantesco. Ela teria que abrir caminho jogando. Ainda bem que Elisa passou o último ano perdendo de forma espetacular para Tel Note. Não havia maneira melhor de aprender o jogo do que perdendo para ele. Elisa assumiu o lugar da Rainha Negra e observou as peças brancas do outro lado da sala fazerem seu primeiro movimento. Talvez tenha sido a partida de xadrez mais rápida e implacável que ela já jogará, especialmente ao se lembrar de que um movimento errado significaria sua derrota brutal, assim como a de suas peças. Foi também, talvez, a mais emocionante. Checkmate, disse ela com um sorriso irônico, quando o rei branco atirou sua coroa a seus pés. Elisa empurrou a porta do cômodo seguinte e um cheiro repugnante invadiu suas narinas instantaneamente. Ao entrar, Elisa viu estendido no chão à sua frente um troll gigante, inconsciente, com um galo sangrento na cabeça. Ela não perdeu tempo e correu para o quarto ao lado. O trasgo foi provavelmente o obstáculo mais difícil que Elisa teve de enfrentar. Os outros até então poderiam ter sido superados por qualquer aluno do primeiro ano, mesmo que não fosse particularmente inteligente. E foi isso que Dumbledore decidiu usar para proteger um dos artefatos mais poderosos da história bruxa. Isso só comprovou ainda mais que tudo aquilo era uma armação para sua preciosa heroína. Empurrando a porta de mais um quarto, Elisa deu um pulo de susto quando o fogo surgiu atrás dela na entrada. Enquanto chamas negras irrompiam na porta que dava para o outro lado, prendendo-a no cômodo. Caminhando em direção à mesa no centro da sala, Elisa estendeu a mão para o rolo de pergaminho que estava ao lado de uma fileira de frascos. A caligrafia trêmula de Snape foi o que ela encontrou, e Elisa examinou o enigma com atenção. Estudando as garrafas, ela murmurava para si mesma, conferindo o enigma sempre que se via em dúvida. Por fim, decidiu-se pela garrafa menor. Respirando fundo, destampou-a e a engoliu de um só gole, sendo instantaneamente inundada por uma sensação gélida nas veias enquanto caminhava através das chamas negras. Por um instante, não viu nada além de chamas escuras e rugindo. Então, estava do outro lado da câmara. Só que ela não estava sozinha. Elisa dedilhou a varinha quando Quirrell a avistou instantaneamente, um sorriso lento e predatório se espalhando por seu rosto. Eu me perguntava se nos encontraríamos aqui, senhorita Potter. Parece que lhe falta aquele instinto de autopreservação típico da Sonserina. Afinal, disse ele em tom de deboche, com a voz fria e cortante. Devo admitir que vê-la dominar a corte daquele jeito me surpreendeu, mas enfim, você está aqui agora, e esta noite você morrerá. Os olhos de Quirrell brilharam em vermelho e ele estalou os dedos. Elisa nem teve tempo de reagir antes que cordas surgissem do nada e a envolvessem. Ela não estava preparada para o ataque repentino. Ele nem sequer usou sua varinha.
Esse era o poder do Lorde das Trevas, mesmo em sua forma enfraquecida. Controle absoluto e perfeito. Elisa o admiraria se não fosse ela quem estivesse sofrendo com ele naquele momento. Quirrell virou as costas para Elisa e voltou a estudar seu reflexo no espelho, que Elisa percebeu tardiamente ser o espelho de Ogésedes. O espelho é a chave para encontrar a pedra. Só Dumbledore mesmo para inventar uma coisa dessas. Mas ele está em Londres, estarei muito longe quando ele voltar. Elisa não pôde deixar de dar um risinho irônico. O Lorde das Trevas era considerado extremamente inteligente, mas se ele caiu numa armadilha tão óbvia. Elisa começou a duvidar das histórias que ouvirá sussurradas pela sala comunal quando todos pensavam que ela não estava prestando atenção. Eu vejo a pedra, estou apresentando a pedra ao meu mestre, mas onde ela está? Murmurou Quirrell para si mesmo enquanto Elisa lutava com as cordas. Então você está trabalhando para o Lorde das Trevas? Perguntou Elisa, sorrindo por dentro quando as cordas afrouxaram no momento de distração de Quirrell. Chamar Voldemort de Lorde das Trevas obviamente o havia desestabilizado. Devo servir meu mestre de todas as maneiras possíveis, Quirrell parecia dizer para si mesmo. Mestre, como funciona o espelho? Ajude-me, implorou desesperadamente, e para horror de Elisa, uma voz respondeu ao homem. Use a garota, disse uma voz aguda e fria que deixou Elisa em alerta. Quirrell assentiu e puxou Elisa em sua direção pelas cordas que a prendiam. Elisa relutantemente parou em frente ao espelho. Sua versão mais velha estava diante dela, os olhos brilhando maliciosamente enquanto segurava uma pedra vermelha rubi e a guardava no bolso. Elisa poderia entregar a pedra ao Lorde das Trevas, poderia dizer a Dumbledore que o homem era simplesmente poderoso demais para ser derrotado, mas Elisa não sabia como isso afetaria seus planos. O próprio Lorde das Trevas dissera que a mataria antes do fim daquela noite. Ele era uma incógnita. E Elisa simplesmente não sabia o suficiente para confiar que ele não arruinaria tudo pelo que ela havia trabalhado. Tudo que ela conquistaria. Ela não podia deixar que ele ficasse com a pedra. Com esse pensamento em mente e o peso da pedra no bolso, ela voltou a examinar o espelho que repousava sobre sua língua. Bem, o que você vê? Disse Quirrell impacientemente. Eu me vejo com a minha corte. Nós somos poderosos, disse Elisa. Nós somos livres. A resposta pareceu pegá-lo de surpresa por um instante, o espanto estampado claramente em seu rosto, até que a lucidez que ali existia se dissipou, dando lugar a uma nuvem de insanidade que tomou conta de seus olhos vermelhos brilhantes. Ela mente, rosnou a voz, e Elisa deu um passo para trás inconscientemente. Deixe-me falar com ela, cara a cara. Quirrell pareceu querer discutir, mas em vez disso, virou-se solenemente, desfazendo o nó do turbante. Elisa recuou enquanto o turbante caía no chão, mas a cena que se deparou a paralisou. Quando Elisa tinha 8 anos, ela foi explorar a parte mais perigosa de Londres na esperança de encontrar algo interessante. Em vez disso, presenciou um assalto que deu errado. Ela entrou no beco bem a tempo de ver uma figura vestida de preto esfaquear a vítima no estômago. Elisa não tinha telefone, não havia ninguém por perto para quem pudesse pedir ajuda. Então, ela se sentou ao lado do homem moribundo, segurou sua mão e observou o sangue jorrar enquanto ele dava seus últimos suspiros. Ela pegou o telefone dele e ligou para a polícia, mas quando eles chegaram, ele já havia falecido. Elisa pensou que aquela era a cena mais horrível que ela jamais veria. Isso foi pior. O que deveria ser a parte de trás da cabeça de Quirrell era, em vez disso, outro rosto. Era branco como giz, ceroso e esfarelado de uma forma que não era humana. Tinha fendas no lugar das narinas e 2 olhos vermelhos rubi brilhantes. Nada nele a fazia lembrar de humanidade. Elisa Potter sussurrou. Elisa teve vontade de gritar. Veja no que me transformei, disse o rosto, mera sombra e vapor, continuou ele, mas Elisa descartou suas palavras como o delírio de um louco. Ela não sabia o que havia acontecido com o charmoso e inteligente Lorde das Trevas de quem ouvirá falar, mas certamente aquele não era ele. Assim que eu tiver o elixir da vida, poderei criar meu próprio corpo. Agora, por que você não me dá aquela pedra que está no seu bolso? Então ele sabia. Elisa não perdeu um segundo sequer e começou a recuar às pressas, mas a voz de Voldemort a deteve no lugar. Não seja tola, salve sua própria vida e me dê a pedra, ou você terá o mesmo fim que seus pais. Eles morreram te protegendo, disse ele, obviamente tentando magoá-la com suas palavras. Mas Elisa já havia deixado de se importar com as figuras de conto de fadas que eram seus pais. Agora me dê a pedra, a menos que queira que eles tenham morrido em vão.
Seguiu-se um breve silêncio, e então Elisa lançou o feitiço de estupor mais forte que conseguiu reunir e começou a correr em direção à porta. Agarrem-na! Gritou Voldemort, e Elisa não foi rápida o suficiente para evitar que a mão de Quirrell se fechasse em seu pulso. Instantaneamente, uma dor lancinante se espalhou por sua cicatriz, e ela sentiu como se sua cabeça fosse se partir ao meio enquanto se debatia. Para sua surpresa, Quirrell a soltou. Ela se virou e olhou desesperadamente, vendo-o curvado de dor, encarando a mão que, curiosamente, estava se formando bolhas diante de seus olhos. Mestre, não consigo segurá-la. Lamentou Quirrell, enquanto Elisa tentava se afastar lentamente. Então mate-a, seu tolo, e acabe com isso. Voldemort cuspiu as palavras. Quirrell ergueu a mão para lançar a maldição, mas Elisa, agindo com rapidez, tirou a pedra do bolso. Você me mata e eu quebro a pedra, disse ela com confiança, erguendo-a bem alto. Me solte, ordenou, sentindo sua mão suada agarrar a pedra com força. Sua tola garota, se você quebrar, estará morta de qualquer jeito, Voldemort rosnou, gargalhando loucamente quando Quirrell avançou novamente. Movendo-se rapidamente, Elisa lançou a pedra. Quirrell se virou na direção em que ela havia se estilhaçado e Elisa não perdeu tempo, aproveitando-se da distração dele, para se lançar contra ela com as mãos estendidas. A única maneira de ela sair daqui viva era se Voldemort estivesse morto. Suas mãos agarraram o rosto dele e o cheiro acre de carne queimada invadiu seu nariz. Elisa sentiu vontade de vomitar, seja pelo cheiro ou pela dor aguda que lhe atravessou o rosto. Seus ouvidos zumbiam com os gritos de alguém, ela não conseguia mais discernir de quem, mas não afastou as mãos do rosto de Quirrell. Seu mundo se resumiu à necessidade desesperada e violenta de continuar vivendo, e logo, todas as vozes se dissiparam. Ela pensou ter visto alguém correndo em sua direção, mas então, doce e pacífica escuridão. Elisa acordou atordoada e se deparou com o rosto de Albus Dumbledore, o que era sem dúvida uma das piores visões para se acordar em qualquer época. Boa tarde, Elisa, disse Dumbledore. Elisa piscou lentamente. Diretor da tarde. Dumbledore deu uma risadinha ao ver a confusão dela, e Elisa sentiu o olho tremer de irritação. O que estava acontecendo? Por que ela estava? Tudo voltou à sua mente como uma avalanche, e ela se levantou bruscamente com um suspiro, cerrando os punhos ao lado do corpo enquanto os eventos daquela noite a bombardeavam. Sim, disse Dumbledore, você nos deu um grande susto, senhorita Potter. Eu temi não ter voltado a tempo. Elisa assentiu com a cabeça, reconhecendo o olhar e olhando ao redor da ala hospitalar para evitar o olhar intimidador de Dumbledore. A estranha sensação incômoda de sondagem que sentia desapareceu assim que ela desviou o olhar dos olhos dele. Ela deve ter se assustado com a quantidade de doces e cartas espalhadas sobre sua mesa de cabeceira, porque Dumbledore deu uma risada suave. Lembranças de seus amigos e admiradores, disse Dumbledore, radiante. O que aconteceu nas masmorras entre você e o professor Quirrell é um segredo absoluto, então, naturalmente, toda a escola sabe. Há quanto tempo estou aqui? Pergunta Elisa, em vez de responder à atitude displicente de Dumbledore em relação à sua experiência de quase morte. Demore um pouco, minha querida. Hoje à noite é o banquete de despedida, então tenho certeza de que conseguiremos convencer Madame Pomfrey a deixá-la ir em breve, diz ele. E Elisa deixa o silêncio pairar por alguns instantes antes de falar novamente, mexendo as mãos em sinal de nervosismo. Sinto muito pelo professor de pedra, eu tentei. Ela disse veementemente, arregalando os olhos. Mas Voldemort se foi, minha querida, você foi incrivelmente corajosa, disse Dumbledore solenemente. Mas Elisa conseguia ver a satisfação em seus estúpidos olhos azuis brilhantes. Mas e os Flamel? Protestou Elisa, com uma máscara de preocupação ingênua no rosto. O que eles farão sem a pedra? Você sabe sobre Nicolau? Você fez isso direitinho, não é? Disse Dumbledore, parecendo bastante satisfeito. Bem, Nicolau e eu já conversamos. Ele tem elixir suficiente para colocar seus assuntos em ordem e então sim, eles morrerão. Mas não se preocupe, Elisa, para uma mente bem organizada, a morte é apenas a próxima grande aventura. Elisa se esforçou ao máximo para parecer satisfeita com as inúteis pérolas de sabedoria de Dumbledore, mas ele simplesmente continuou sorrindo. E Elisa percebeu tardiamente que ele provavelmente estava esperando que ela perguntasse sobre Voldemort. Soltando um suspiro de desespero e desejando que o velho Gagá fosse embora de uma vez, Elisa se inclinou para a frente, preocupada.
Senhor, Voldemort não se foi de verdade, não é? Ele vai tentar outras maneiras de voltar, não é? Perguntou Elisa, preocupada. Sim, Elisa, acredito que ele ainda esteja por aí em algum lugar, esperando, mas mesmo assim, Elisa, você atrasou o retorno dele, e isso não é pouca coisa. Disse ele sabiamente, e Elisa reprimiu a tentação irresistível de arrancar aqueles óculos dourados ridículos do rosto dele, preferindo reunir mais informações. Senhor, Elisa começa hesitante. Por quê? Por que Hel não pôde me tocar? Sua mãe morreu para te salvar. Se há uma coisa que Voldemort não consegue entender, é o amor. Elisa desligou-se imediatamente do resto do discurso de Dumbledore. O poder do amor? Ele realmente achava que Elisa acreditaria nisso? Era um absurdo completo. Ela teria que pesquisar sobre magia sacrificial. Certamente era a única explicação. Mas havia algo interessante que tanto Dumbledore quanto Voldemort haviam revelado. Seus pais morreram para salvá-la, o que significava que ela era o alvo original de Voldemort. Ela só precisava descobrir o porquê. Dumbledore terminou seu discurso repugnante justamente quando Madame Pomfrey surge apressada na esquina e começa a mimar Elisa. Dumbledore lança um último sorriso paternal e se afasta, deixando Elisa imersa em seus pensamentos intermináveis. É claro que a paz dela durou apenas 1 hora antes que seus amigos invadissem o hospital. Vocês têm noção de que me verão no banquete de despedida em menos de 4 horas, disse ela a todos, do lugar onde estava enterrada sob os cabelos de Daphne, enquanto a outra garota a abraçava com força. Mas aí teríamos que dividir você, resmungou Blaise, abrindo outro sapo de chocolate e passando alguns pacotes de doces para Theo, que assentiu em concordância. Estou começando a achar que você só veio aqui para roubar meus doces, disse Elisa secamente, sentando-se assim que Daphne finalmente a soltou. Bem, estou começando a achar que você não confia em nós, considerando a quantidade de vezes que você anda se escondendo por aí, respondeu Theo desplicentemente. Mas todos perceberam o tom amargo na voz. Elisa suspirou e pegou um sapo de chocolate para si antes de responder. Eu não poderia colocar nenhum de vocês nessa posição. E se seus pais descobrissem que vocês se aliaram diretamente contra o Senhor das Trevas? Eu não gostaria que nada acontecesse com vocês, disse Elisa seriamente, e antes que percebesse Blaise e Theo iniciaram um abraço coletivo e os 3 se jogaram sobre ela, a envolvendo completamente. Elisa riu alegremente e continuou rindo mesmo quando Madame Pomfrey as expulsou da ala hospitalar. Embora não fosse exatamente o final que ela havia imaginado para seu primeiro ano, ainda assim estava feliz por ter sua corte em sua vida. Quando Elisa chegou ao banquete de fim de ano naquela noite, deparou-se com o salão principal decorado com as cores da Sonserina, celebrando a vitória na Taça das Casas. Elisa sentou-se à mesa com Theo e Blaise ao seu lado, e manteve a cabeça erguida sob o olhar atento de toda a escola. O burburinho cessou quando Dumbledore chegou minutos depois, levantando-se para proferir seu discurso de encerramento. Mais um ano que se passou. Dumbledore começou, e Elisa se viu pacientemente ouvindo suas divagações enquanto sua corte aguardava ansiosamente a entrega da Taça das Casas. Mas primeiro é preciso levar em conta os eventos recentes, e me vejo querendo atribuir alguns pontos de última hora para Elisa Potter. Elisa sentiu um certo desconforto ao ser observada por toda a escola, mas não deixou que seu olhar fixo vacilasse. Pela melhor partida de xadrez que Hogwarts viu em muitos anos, pelo uso da lógica fria diante do fogo e, mais importante, pela pura audácia e coragem excepcional. Concedo a Sonserina 60 pontos, declarou Dumbledore, e a Sonserina imediatamente rompeu em aplausos estrondosos. Dumbledore talvez estivesse apenas tentando reforçar suas aparentes qualidades de heroína, mas olhando para os rostos radiantes de sua corte. Os alunos do primeiro ano conquistando a Taça das Casas e os alunos do 7º ano, que seriam os últimos, Elisa não pôde deixar de se sentir feliz, mais feliz do que estivera em anos. E foi com o coração pesado que ela embarcou no expresso de Hogwarts no dia seguinte. Passar o verão inteiro longe da magia parecia insuportável. Mas mesmo quando Hogwarts desapareceu de vista, Elisa se viu sorrindo. Ela tinha certeza de que estaria de volta em casa antes mesmo de perceber. Notas do autor. Primeiro ano concluído. Conseguimos. Sei que alguns de vocês podem estar desapontados com a interação limitada entre Elisa e Voldemort, mas tudo será explicado no devido tempo. E claro, o próximo capítulo marca o início do arco da Câmara Secreta, o que significa que finalmente veremos Tommy Boy.
Deixem seus comentários sobre o capítulo. Comentários e elogios são sempre bem-vindos.